Olá, eu me chamo Rafaela e nesse momento eu quero falar uma coisa que Deus tocou no meu coração. Eu estava procurando uma passagem para fazer meu devocional e Deus me falou de uma coisa que é Mateus 8:23, que é sobre a tempestade. Jesus acalma a tempestade. E eu gostaria de falar dessas passagens com vocês. Mas antes disso eu irei fazer uma breve oração. Santo e amado bom Deus, muito obrigada, Pai, por esta presença do Senhor estar aqui conosco, Pai. Obrigada, Pai, por você ter nos permitido ter uma Bíblia, Pai, para podermos entender a Tua palavra, Pai. Que a pessoa que esteja ouvindo isso, Pai, que ela se sinta tocada pelo coração, Pai. Que o Senhor me conduza para que eu não fale de mim, ensine a Tua palavra, Pai, para o entendimento de todos. Fica conosco, Pai, que o Seu Espírito Santo nos guie pelo resto dos nossos dias, Pai. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, na passagem, Mateus 8:23 começa assim. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Bom, a passagem já começa assim. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. E tipo assim, Jesus nos guia e a gente vai atrás. A gente está o acompanhando, né? A gente está o seguindo. A gente está procurando praticar as ações de Jesus Cristo. Ser uma boa pessoa, os frutos do Espírito Santo. Estamos procurando desenvolver. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Lembrando que isso aqui é a gente está seguindo Jesus Cristo no barco. As ondas violentas das tempestades simbolizam as aflições, a ansiedade, momentos de tristeza em que sentimos, em que nos sentimos isolados, muitas vezes estamos no deserto quando essa situação. E aqui, ó. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Os discípulos foram acordados clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Quando estamos no deserto, ficamos assim. A gente só sente uma tristeza, uma solidão. E a gente só tem que recorrer a Deus, a Cristo, assim. Jesus nos salva, vamos morrer. Porque quando passamos no deserto, vem tanta coisa ruim. Tanto que é um deserto, né? É tipo assim, sem água, passa frio, passa calor. Aí a pessoa fica empolada, fica toda empolada quando é calor. E, tipo, quando estamos nessa situação, temos que clamar a Deus. Não focar na nossa dor, e sim na nossa cura, que é Cristo. E já que no versículo 24, 26, fala: Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Quando a gente está com medo, que ainda estamos no deserto, ou mesmo na nossa vida, né? Fora do deserto, quando estamos com medo, nós não devemos focar nesse sentimento do medo. Como eu acabei de falar antes, né? Que quando a gente está no deserto, a gente foca muito nesse sentimento. Mas é isso, a gente não devemos focar muito nesse sentimento, porque vamos querer fazer as coisas pela gente, pelos nossos achismos, as nossas crenças, assim, tipo, né? O que a gente acredita por nós mesmos, às vezes por influência dos outros, sem querer vamos pedir conselho de alguém que não é crente, né? Obviamente vai aconselhar uma coisa que não tem nada a ver com Deus, né? E assim. E quando a gente faz isso, foca muito nas nossas dores e tenta tirar nossas dores por meio de nossos meios, sem clamar a Cristo, a Deus, nossa fé, ela acaba aqui vacilando. Porque pensa bem, você está passando por um momento de dor, de tristeza, e você não vai procurar a Deus. Você está passando no deserto, você não vai procurar a Deus, você vai tentar se virar sozinho ou sair de lá. Meu bem, você não é ninguém, você não consegue fazer sozinha não. Não devemos confiar em nós mesmos, né?
Tipo assim, siga seu coração. Não siga seu coração, meu bem. Seu coração, ele é impuro, ele só vai desejar, tipo, o que é da carne, praticamente, né? E segue seu coração que dá certo. Não siga seu coração. Ore. E, sabe? Porque vocês estão com medo. Medo. Focando no medo. Como é pequena a sua fé. É como eu tava falando, né? Porque quando você foca muito nos seus sentimentos, você acaba esquecendo de chamar a Deus. E falando isso, tô lembrando das vezes em que eu fiz isso, em que eu tive no meu deserto. No meio das minhas tentações, né? Eu achei que por mim eu iria conseguir, sozinha. Mesmo, que negócio, tô orando ali, tá tudo bem. Na época eu tava tão coisada com isso que eu não tava nem jejuando, tava só orando de manhã à noite, raridade à tarde. Era isso, eu tava confiando nessas orações bem aí que tava tudo certo. Tava fazendo devocional meia boca praticamente, né? Isso porque eu tava tentando me livrar das minhas coisas sem chamar a Deus, dos meus achismos. Conclusão, não deu certo. Tá. Como é pequena a sua fé. E com isso, eu fiquei meio incrédula. Eu tenho meio vergonha de falar isso, porque eu não sei como é que eu fiquei assim. De tanto eu tentar confiar em mim, isso não dá certo, né? Porque assim, quem sou eu? Quem sou eu? Então, levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. Quando eu falei com Deus sobre isso que eu estava passando, quando eu desabafei, quando eu falei pra ele, pai, tô passando por isso, eu tô me sentindo assim, esse deserto, essas coisas estão acontecendo comigo, pai, me ajuda. Eu me senti uma tranquilidade, porque eu confiei nele. Eu comecei a seguir ele novamente no barco. Eu comecei a confiar nele. E isso é difícil, é um pouco difícil, né? De, tipo assim, confiar em Deus, assim, e não tentar fazer as nossas coisas por nós. Mas eu tô nessa batalha de, tipo assim, confiar. Eu acho que, não, no outro vídeo eu tinha falado, né, que eu passei muito tempo duvidando das coisas de Deus. E às vezes, quando eu tô nesses momentos assim, eu duvidava, ficava meio assim. Esse momento que tá passando, eu ficava assim, meu Deus, sei não, hein. É isso, é tipo assim, que negócio, tem que ter muita fé pra acreditar que Jonas passou 3 dias na barriga de um peixe. Porque assim, a gente olhando assim, cientificamente, olhando assim, né, é impossível. Para assim, nem a baleia consegue isso aí, de mesmo ela sendo enorme, essas coisas todas. Tem que ter muita fé, né? E nos momentos que eu tava no deserto, eu tava assim, eu tava vacilando muito, não sei, nas coisas que antes eu acreditava. Eu acreditava na coisa da ciência, teoria do Big Bang, essas coisas aí. Aí tá. Então levantou-se, repreendeu-se o vento e o mar e houve grande calmaria. Como eu tava falando, calmaria vem depois de clamar ao Senhor. No deserto, estamos no deserto, temos que clamar a Ele. Porque senão, o que acontece? A fé, ela acaba se vacilando. Vou seguir isso aqui por mim e é isso. E é isso, né? Só que não é isso. A gente tá vivendo em sociedade agora onde muitas coisas estão sendo baseadas em eu. Eu consigo fazer isso sozinha. Eu, sozinha. Eu. E eu e minha companhia. Tipo assim. Não, a gente tem que vigiar pra não cair nessas armadilhas. Porque nunca é só eu. É eu e Deus. É Deus e eu. É nós. Então, a calmaria vem depois que relaxamos em Deus, em Cristo. Acompanhamos Ele. E é isso. É um vídeo, talvez o vídeo fique um pouco curto, mas a mensagem é: quando a gente está passando pelo deserto, não devemos confiar nos nossos achismos, não devemos confiar em nós mesmos, não devemos nos esquecer de Deus, devemos chamar a Ele, clamar a Ele,
que depois vai vir a tranquilidade. Depois vai passar o deserto. Porque muitas vezes a gente até pode conseguir sair do deserto nos nossos achismos. Mas e aí? Como é que fica a vida espiritual? Como é que fica o emocional? Como é que fica a sua saúde mental? Não é? Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Confiando em Deus, tudo podemos. Mas nem sempre conseguimos confiar. Isso é um fato. Um deserto que as provações e tudo mais. É um deserto. É um deserto. O que eu consigo? Uma coisa que me ajuda. Quando eu estiver passando pelo deserto, vai ver aquele louvor. É louvorzão mesmo. Aquele louvor que fale de Deus. Sabe? Exaltando Deus. Canta, aprende um louvor novo que exalte a Deus, a Cristo e a Cristo. Cante esses louvores, aprenda esses louvores. Só os louvores. Faça um jejum aí de, sei lá, sem as coisas que te distraem. E siga Deus. Canta louvor. Não tô conseguindo orar. Vai cantar uns louvorzão. Canta louvor, aquele louvor que mexe com tudo, tá? Louvor mesmo que tu chora, assim, seja de presença. Clama assim com o coração aberto. Que no meio desses louvores vai conseguir desabafar com Deus. Vai conseguir falar de como você tá se sentindo no deserto. É isso. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no teu coração, assim também como tá tocando no meu. Eu desejo que Deus continue com você e que te abençoe. Fique bem. Amém.